Na hora que você, pô, dá a paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano. Deixa você mais do que um lixo. Mais do que um lixo. A pessoa se afunda mesmo. Ela se afunda, ela vira um lixo, ela vira podre. O corpo dela começa a pegar bicho. Ela só quer pedra, e os morotó comendo a carne. E ela não quer saber, ela quer saber da pedra. Olá pessoal, meu nome é Edmar, sou adicto em recuperação, estou limpo aí algumas 24 horas e nós estamos aqui no canal Recuperar para falar para você sobre um assunto hoje muito importante, a recaída, a sua recuperação e a recaída. Como que acontece? Por que que acontece? O que que acontece que você recai? Por que que você recai? Por que que há essa recaída? O que acontece com você? Então hoje vamos desmistificar algumas coisas, vamos discutir algumas coisas aqui. Eu vou fazer um vídeo bem dinâmico, um vídeo bem rápido, tentar ser o mais rápido possível, quer dizer que os vídeos sempre ficam longos mesmo, já não estou sendo dinâmico. Então, recuperação e recaída, esse é o tema de hoje, tá bom? Era para mim fazer o terceiro passo, mas eu quero dizer para vocês que o terceiro passo eu vou fazer, se Deus quiser, semana que vem, e eu quero poder fazer como eu prometi ao meu poder superior, né? Ao meu Deus, e eu, como eu digo para vocês, já disse, independente de religião, independente de crença, independente de qualquer coisa, cara, recuperação é para ateu, é para crente, descrente, para qualquer um. Eu sou cristão, meu poder superior é Cristo, é Jesus, e vamos lá. Recuperação e recaída. Vamos começar essa literatura aqui, essa leitura. Quero dizer para você que este livro, o livro azul, tem esse livro azul virtual para você que está aí acessando a internet. Está aqui na descrição do vídeo, é só você baixá-lo, beleza? Recuperação e recaída. Muita gente pensa, vamos lá, vamos começar já, que a recuperação é apenas uma questão de não usar drogas. Ó, precisa. Muita gente pensa que a recuperação é apenas uma questão de não usar droga. Consideram a recaída um sinal de fracasso completo e os longos períodos de abstinência um sucesso total. Bom, vamos parar para analisar esse pedaço aqui. Muita gente pensa que a recuperação é só uma questão de não usar droga, e não é verdade. O uso de drogas, nós sabemos que o uso de drogas é a pontinha do iceberg, é algo que culmina nisso, porque os nossos defeitos de caráter nos levam a usar droga, certo? Então, o real problema não é a droga, é você mesmo. É você é o problema. Você precisa mudar suas atitudes. Novas atitudes, ó. Grava isso. Novas atitudes. Novas atitudes. Novas atitudes. Consideram a recaída um sinal de fracasso completo e os longos períodos de abstinência um sucesso total. Quer dizer para você que eu conheço pessoas que estão limpas há muitos anos. E são um porre de pessoas. São pessoas que são intragáveis. Que só falta isso aqui para recair. Não usa droga assim, sabe por quê? No orgulho. Porque essas pessoas, praticamente, a doença tomou conta da vida.
Porque não houve uma mudança de caráter, não houve uma mudança do interior. E isso não é recuperação. Isso é estar limpo. Estar limpo é diferente de estar em recuperação. Nós, do programa de recuperação de Narcóticos Anônimos, achamos essa ideia demasiadamente simples. Viu? Lembrando aqui, eu estou aqui, não represento o grupo de Narcóticos Anônimos, o NA, e também não estou aqui representando o grupo de Alcoólicos Anônimos, UA. Eu estou aqui fazendo um trabalho independente, aqui direcionado pelo meu poder superior, pela minha boa vontade, pela minha vontade de passar essa mensagem para os adictos que ainda sofrem, de fazer a leitura do livro azul, né? Para aqueles que não conseguem ler, aqueles que não sabem ler, aquelas pessoas que não têm preguiça de ler, né? E às vezes precisam de ouvir, né? Porque é fácil hoje, você tem a internet, então por que não colocar uma coisa de utilidade pública, que é falar da literatura de 12 Passos de Narcóticos Anônimos. Vamos continuar lá. Então, depois, nós do programa de recuperação de Narcóticos Anônimos achamos essa ideia demasiadamente simples. Depois de um membro ter tido algum envolvimento com nossa Irmandade, uma recaída pode ser uma experiência impressionante e provocar uma aplicação mais rigorosa do programa. Presta atenção. Quer dizer que se a Irmandade, ou seja, o grupo de Narcóticos Anônimos, acredita que quando você recai, é uma oportunidade de você ver aonde você errou. O que você precisa mudar. Presta atenção. Às vezes você não sabe, mas você tem pessoas lá para dizer aonde você errou. Como? Com as suas partilhas, com as coisas que você anda falando no seu dia a dia, com o seu comportamento diário. Porque às vezes você não percebe, não se percebe. O adicto, ele não consegue se perceber muito bem. Mas o adicto consegue perceber as outras pessoas muito bem. Então o adicto lá que está na comunidade, ou quer dizer, no grupo, na Irmandade, ele vai chegar e falar para você, você é um mó desonesto, você é um idiota, você é mentiroso, você é isso, aquilo, você é... E aí cabe você aceitar ou não. Entendeu? Pode entrar por aqui, sair por aqui, ou pode entrar aqui e ficar aqui. E você entender que aquilo é o que você precisa fazer. Então a Irmandade tem a função disso. A Irmandade tem a função de despertar você, né? Então às vezes quando você recai, um companheiro do grupo vai chegar, eu não falei que você fazia isso e isso errado, você acabar recaindo. Então você vai poder se dar a chance de ouvir mais. Isso que o programa está dizendo. Aplicar de forma mais rigorosa o programa, você se dedicar mais, você buscar mais a literatura. Da mesma forma, observamos alguns membros que se mantêm abstinentes durante longos períodos, mas cuja desonestidade e auto-engano os impedem de desfrutar completamente a recuperação e a aceitação na sociedade. É aquilo que eu disse. Existem pessoas que estão limpas há muito tempo, mas continuam vendendo droga, assaltando banco, fazendo coisa errada. Eu não preciso nem listar aqui o que de repente o mundo das drogas fazem com que as pessoas às vezes continuam se prostituindo, as moças e até rapazes. Então tem que ter uma mudança de caráter. Por exemplo, achar que prostituir é uma forma honesta de ganhar dinheiro é uma loucura. Se você continuar se prostituindo, moça, você vai usar droga, porque o meio te promove a isso, te leva a isso. Você também, rapaz, se você continua usando do seu corpo para ganhar dinheiro, meu querido, você vai usar droga. Como 1 e mais 1 é 2. Vamos lá. Então, tem que haver uma mudança. Da mesma forma, observemos alguns membros que se mantêm abstinentes durante longos períodos, mas cuja desonestidade e auto-engano os impede de desfrutar completamente de recuperação e aceitação na sociedade. A melhor base para o crescimento, no entanto, ainda é a completa e contínua abstinência, o trabalho conjunto e a identificação com os outros adictos nas reuniões de narcóticos. Pronto, esse aqui é o primeiro parágrafo que nós acabamos de ler. E o que nós aprendemos aqui? Cara, não tem como, você tem que se abster do uso de drogas. Você não tem como continuar usando outras drogas que não a sua droga de preferência. Ou seja, eu sempre bato nessa tecla. Existem muitos aqueles que gostam de fumar a maconhinha romântica. Fumar a maconha romântica não dá certo, porque a maconha romântica te leva ao uso de drogas mais pesadas.
Ou às vezes a sua droga de preferência é a maconha romântica, né? Eu brinco assim, falo sobre a maconha, por quê? Porque as pessoas levam a maconha como algo bonito, algo tranquilo. Não, que nada, rapaz, a maconha é leve nada, rapaz, é pesado, te arrebenta, causa esquizofrenia e outras demais doenças, como a própria dependência química e psicológica. Entendeu? Então, só por hoje, meu querido, não fuma maconha não. Só por hoje não beba lá a sua biritinha, ó. Né? Vai chegar lá, não, o meu problema é cocaína. Não, o meu problema é pedra. Rapaz, não existe isso não. O seu problema é tudo aquilo que altera a sua mente e seu humor. Esse é o seu problema, tá? Até remédios, dependendo de alguns remédios, pode trazer alguma abstinência, pode trazer algum prazer e alguma fuga da realidade, coisa que você não pode ter. Você tem que encarar a sua realidade. Você precisa sentir dor. Você precisa sentir a dor da recuperação. Recuperação dói. Você está entendendo isso? Consegue entender isso? Ficar limpo dói, cara. Ficar limpo é pagar um preço. Não é fácil, não. Não é fácil, é só para os fortes, aqueles que têm o desejo, aqueles que têm o real desejo, aqueles que buscam. Porque você pode saber toda essa literatura de cabo a rabo, mas se você não tiver a busca, se você não tiver o seu desejo de ficar limpo, se ele não vier em primeiro lugar, cara, não adianta. Você vai usar. Continuando. Embora todos os adictos sejam basicamente do mesmo tipo, o grau da doença e o ritmo da recuperação diferem de indivíduo para indivíduo. Ó, todos nós somos iguais, usamos substâncias que alteram nossa mente e nosso humor. Mas o grau da doença, ou seja, existem pessoas que vão para a rua, que estão lá mendigando, que estão lá não sei o quê. E aí, às vezes você fala, não, eu estou num grau superior. Eu fumo a pedra socialmente. Eu já ouvi uma pessoa falar que fuma pedra socialmente, que dá pauladinha social. Você já acredita nisso? É igual tomar cerveja socialmente. Rapaz, não funciona, não tem jeito, tá? Da mesma forma que aquele cara tá ali na rua, pode ser você. Eu cheguei até na rua. Eu cheguei, ó. Ô de casa, tem um trocado aí? E aí, você quer voltar a fazer isso? Isso é uma escravidão, cara. Isso é uma escravidão. Você tem que entender que o grau da doença difere. Às vezes tem pessoas que usam uma quantia de drogas e já ficam piradas e outras não. Outros precisam usar uma grande quantidade de drogas para sentir alguma coisa ou para sentir que está drogado. Você está entendendo? Eu sou a segunda opção. Então o grau da doença e o ritmo da recuperação diferem de indivíduo para indivíduo. Por isso que a recuperação é individual. Ela depende de você, somente de você. Não depende do teu pai, da tua mãe, do teu amigo, nem do teu poder superior. Depende de você. Somente de você. Só você pode fazer a sua recuperação. Só você. Às vezes uma recaída pode estabelecer a base para uma completa liberdade. Esse é o ponto que eu quero falar com vocês. O que me garante entrar em recuperação? O que a recuperação me dá de maior? É a liberdade. A liberdade é você poder sair de novo. É você poder se apresentar para as pessoas. É você funcionar como você não funciona, ou como você não funcionava há muito tempo, há muitos anos, e você volta a funcionar, meu querido. Essa é a liberdade que o programa te promete. Essa é a liberdade. A liberdade que você pode voltar a fazer coisas que você não conseguia mais. Como ir ao shopping, tomar um sorvete, comer um lanche na rua, sentar num lugar, ler um livro, ver televisão, acessar a internet, tranquilo, sem pensar. Liberdade de saber que você pode tomar a decisão e a sua escolha.
Então, essa liberdade você precisa conquistar. E você só consegue conquistar essa liberdade com recuperação. Outras vezes, só é possível alcançar essa liberdade através de uma vontade inflexível e obstinada de ficar limpo. Ou seja, repetindo, o seu desejo, ele tem que ser maior do que a sua vontade de usar. Um adicto precisa ter essa vontade inflexível, ou seja, você não pode negociar. É algo que não se negocia, é algo que não tem como você falar, não, eu vou por aqui, não, eu vou por ali, não. É só tem um caminho, não use. É inflexível, não tem como negociar. E obstinada, você tem que desejar muito isso, você tem que querer focar nisso, você tem que ser obstinado. Bom, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, e eu preciso disso. E eu tenho que viver isso, porque senão eu vou para onde eu não gosto, eu não quero estar, que é o fundo do poço. A única forma de alcançar a liberdade é através de uma vontade inflexível e obstinada de ficar limpo. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. É igual um disco quebrado, ó. Aconteça o que acontecer. Morreu meu pai, não use droga. Morreu minha mãe, não use droga. Morreu meu tio, não use droga. Morreu meu cachorro, não use droga. Eu não passei no vestibular, não use droga. Eu não passei numa prova, não use droga. Rapaz, aconteça o que acontecer. Eu me machuquei, cortei meu dedo, não use droga. Meu querido, não use droga. Sinta a dor. Recuperação significa sentir dor. Você escolhe sentir dor. Você escolhe o seu poder superior em primeiro lugar na sua vida. Você escolhe se submeter, passar a dor, em sentir aquela dor, em criar uma habilidade de sentir dor. Você precisa criar habilidades. E uma das habilidades é sentir a dor. Então a gente tem que entender isso, né? Que nós precisamos sentir essa dor, né? É para que nós alcancemos essa liberdade. Como? Querendo ficar ali. Aconteça o que acontecer, até passar a crise. Ou seja, a crise, a vontade, aquela loucura passa. A vontade louca de usar droga passa. Se você botar um basta nisso, ela vai passar. Eu não consigo, Edmar, o que eu faço? Liga para um companheiro, liga para uma pessoa, vá dentro do grupo, mas ela vai passar. Parece besteira que eu estou falando para alguns, mas é verdade, a vontade passa. Mas eu quero já contar outra realidade. E ela também volta. Assim como ela passa, ela volta. Existem pessoas que eu conheço que estão digo, mais de 10, 15, 16, 20 anos que estão limpos e vão partilhar, falam assim: eu ainda sinto vontade de usar droga. Ou seja, é uma prática diária, é uma dedicação, é uma coisa exclusiva que você tem que fazer. Todos os dias, obstinadamente, inflexivelmente, focado em recuperação. Seja inflexível com a sua recuperação, ou seja, não faça barganha com ela. Saiba que você tem que ser tem que ter um foco muito forte para você não cair. Aconteça o que acontecer até passar a crise. Um adicto que por qualquer meio consegue superar, pelo menos por um tempo, a necessidade ou o desejo de usar drogas, tem livre escolha sobre os seus pensamentos impulsivos e ações compulsivas. Olha só, meus queridos, preste atenção nisso aqui, Um adicto que por qualquer meio consegue superar, pelo menos por um tempo, a necessidade ou o desejo de usar drogas, tem livre escolha sobre os seus pensamentos impulsivos e ações compulsivas.
Se você consegue criar essa habilidade, se você consegue superar, pelo menos por um tempo, essa necessidade, você vai criar uma habilidade. Você vai criar uma habilidade que é a livre escolha, a liberdade. E as suas ações, sobre as suas ações. Então, atingir um ponto que pode ser decisivo para a sua recuperação. Você pode atingir um ponto decisivo da sua recuperação quando você cria essa habilidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você está afim de tomar um refrigerante. Você quer criar habilidade com algumas coisas. Não tome aquele refrigerante naquele determinado momento. Você quer tomar um sorvete, comer um doce, alguma coisa. Nossa, com vontade de comer um doce, tomar um sorvete. Não coma naquele exato momento. Por quê? Porque daí você vai criar uma habilidade. Você vai criar uma habilidade de falar não. E é uma coisa lícita. É algo que você pode fazer. Para vocês terem uma ideia, eu já estou 1 mês sem comer açúcar. Só por hoje. Só por hoje. Sem açúcar. Entendeu? Minha vida já está mudando completamente também, porque eu estou parando de ingerir açúcar. Já está melhor para mim. Não quer dizer que seja melhor para você, mas para mim está melhor. Açúcar. Entendeu? Da mesma forma, cigarro. Entendeu? Muito tempo que eu não fumo, não sei, quer fumar cigarro mais. Então eu quero que você entenda isso. Tudo com o tempo, criando habilidade, dizendo não, porque o adicto tem a maior dificuldade com não. O adicto acaba usando droga muitas vezes porque não consegue receber um não na cara, porque não consegue receber um não. Às vezes ele fala, eu quero isso, aí alguém fala, não, não pode, não tem jeito, não tem como, não faça isso. E é motivo para alguns se afundarem mais fundo demais nas drogas, porque recebeu um não. Então, lembrando, aconteça o que acontecer, até passar a crise, não use droga. Um adicto que por qualquer meio consegue superar pelo menos por um tempo a necessidade ou desejo de usar drogas tem livre escolha sobre seus pensamentos impulsivos e as ações compulsivas. Atingir um ponto que pode ser decisivo para a sua recuperação. Às vezes, esse é o ponto crítico da sensação da verdadeira independência e liberdade. O ponto crítico é você saber lidar com você mesmo, um não, receber um não, é você ter habilidade no seu dia a dia com a sua recuperação. A possibilidade de sairmos do programa e de voltarmos a controlar nossas próprias vidas é algo que nos atrai. Mas parece que sabemos que o que temos hoje é resultado da fé no poder superior a nós mesmos e de fato de darmos e recebermos ajuda por empatia. Repetindo, a possibilidade de sairmos do programa e de voltarmos a controlar nossas vidas é algo que nos atrai. Meus queridos, eu quero dizer para você que muitas vezes você quer tomar o controle de volta, mas quem está no controle é o poder superior. Quem está no controle é o poder superior. Então você tem que deixar que ele conduza você. Mas parece que sabemos que o que temos hoje é resultado da fé no poder superior a nós mesmos. Ou seja, algo que é maior do que você. E do fato de darmos e recebermos ajuda para por empatia. Muitas vezes em nossa recuperação, os velhos fantasmas ainda nos perseguem. Mesmo em recuperação, você ainda racionaliza muito, pensa nas coisas do passado, no que você fez, nas coisas que você teve que fazer para usar a droga. Então eu quero dizer para você uma mensagem de liberdade aqui, de libertação. Tudo que você fez no uso, cara, foi para usar. Não importa o que seja, se você fez para usar droga, se livre disso. Se livre disso. Você não estou ausentando a sua culpa ou querendo que você não é isso. É que você tem que ter noção que você é um doente. Você tem problema. E você precisa de ajuda. Você tem uma disfunção mental.
Você tem uma deficiência. Você desenvolveu uma deficiência usando droga, bicho. Você tem que entender isso. Então você não vai agir de forma normal. Então nós sabemos que hoje tudo que nós temos é resultado da fé no poder superior a nós mesmos e do fato de darmos e recebermos ajuda, empatia. Muitas vezes em nossa recuperação os velhos fantasmas ainda nos perseguem. A vida pode voltar a ser monótona, aborrecida e sem sentido. Podemos nos cansar mentalmente de repetir nossas novas ideias. Ó. Lembra? Falei no início do vídeo, novas ideias. Grave isso, novas ideias. Muitas vezes nos cansamos de repetir nossas novas ideias. Novas ideias, não use droga por causa disso. Não use droga por causa daquilo. Não é assim, vou usar droga por causa disso, vou usar droga por causa daquilo. É o contrário. É como você viver no auto-engano. O auto-engano diz: não, eu vou usar só um pouquinho. Não, minha droga de preferência é tal, vou usar outra droga. Sabe? Então é substituição. Isso aí não é recuperação. Não existe estar limpo, não existe estar em recuperação usando outras drogas. Você só pode estar limpo e em recuperação se você se abstém de todas as drogas. Todas. A não ser remédio controlado que você precisa tomar, que receitado por um psiquiatra ou por um psiquiatra para você tomar. E aí tudo bem, você pode tomar seu remédio porque você está tomando de uma forma médica. Mas não tomar substâncias para ficar doidão. Então essa possibilidade de a gente tomar o controle de volta é muito grande. Porque podemos nos cansar do nosso dia a dia. Podemos nos cansar da rotina. O adicto, ele não consegue ter uma rotina diária. É muito difícil. É muito difícil essa rotina. Por isso que ele precisa criar habilidades nas pequenas coisas. Como? Arrumando o seu próprio quarto. Como? Penteando seu cabelo todos os dias naquele determinado horário. Tomando o seu banho diário. Cuidando da sua aparência física. São coisas que ajudam na sua recuperação. Então, isso às vezes é cansativo para nós. É cansativo. É cansativo mentalmente. Porque nós somos cheios de tédio e de má vontade. Essa é a realidade. Podemos nos cansar fisicamente com nossas novas atividades, mas sabemos que se não as repetirmos, presta atenção, certamente voltaremos aos nossos velhos hábitos. Quer dizer, resumindo, você vai usar droga grande. Se você não pagar esse preço. Repito, recuperação. Repito para vocês, recuperação é sentir dor. Recuperação é passar por um lugar onde existe dor. Não existe recuperação sem dor. Não existe recuperação sem tristeza, sem sofrimento. Não existe, cara. Não existe. Se fala, tem gente que fala que existe, é mentira. Podemos nos cansar. E podemos fazer uma escolha. Ou a gente volta aos velhos hábitos e vai usar droga, ou faz o que tem que ser feito. Ou seja, viva uma rotina diária de todos os dias. Todos os dias. Todos os dias saber que você precisa de ajuda. Saber que você sozinho não consegue. Saber que você não funciona na sociedade sozinho. Saber que você depende de um poder superior. Você depende de Deus, cara. Você depende do seu poder superior para fazer o que você menos imagina. Até para comprar um tênis, dependendo aí do grau da doença, você precisa de ajuda. Podemos nos cansar mentalmente, né? Mas se não praticarmos o que aprendemos, provavelmente perderemos. Frequentemente, essas ocasiões são os períodos de maior crescimento para nós.
maior crescimento para nós. Vamos voltar aqui. Se não praticarmos o que aprendemos, provavelmente perderemos. Se você não tem essa prática diária, você vai perder com o tempo. Não basta também só falar assim, eu quero ficar limpo, não vou usar droga, e você continuar fazendo coisas que não deve fazer. Como eu citei, frequentando lugares que você não pode frequentar, bares lotados, boate, você querer, se você é garota de programa, continuar fazendo programa, se você é garota de programa, continuar fazendo programa, você querendo ser bandido, você querendo viver no meio dos traficantes, você querendo ficar no meio dos noiados, rapaz, não funciona. Você tem que abrir mão de tudo isso, você tem que abrir mão da vida do crime, você tem que abrir mão do seu eu, das suas vontades, tá? Da sua vontade de errar, você tem que abrir mão, faça o certo. Você já perdeu muito, já gastou muito tempo da sua vida fazendo errado, pelo menos um pouco, faça a vontade do poder superior, entenda isso. Sabe? Então, frequentemente, essas ocasiões são um período de maior crescimento para nós. Ou seja, quando nós escolhemos fazer o certo, nós temos um crescimento. Quando praticamos o programa, quando praticamos os princípios, quando temos boa vontade, quando temos esperança, quando estamos cheios de fé no poder superior, nós estamos praticando. Nossas mentes e corpos parecem cansados de tudo. Mesmo assim, as forças dinâmicas da mudança, bem dentro de nós, podem estar agindo para nos dar as respostas que alteram nossas motivações internas e mudam as nossas vidas. Gente, presta atenção, nossas mentes e corpos parecem cansados de tudo. Mesmo assim, as forças dinâmicas da mudança, bem dentro de nós, podem estar agindo para nos dar as respostas que alteram nossas motivações internas e mudam nossas vidas. Ou seja, você vai ativar no seu interior coisas que você nem sabe que existem. Você sabe que a boa vontade, você vai praticando ela vai aumentando. Quanto mais você pratica, como se pratica a boa vontade? Primeiro você tem que praticar no seu dia a dia, na sua recuperação. A boa vontade de permanecer limpo. Mas a boa vontade você também pratica quando você vê uma louça suja, quando você vê uma coisa desarrumada e você vai lá e arruma. Quando você faz isso nas pequenas coisas diárias da sua casa, do seu dia a dia, no seu trabalho, quando você vê algo errado e conserta, ou algo que quebrou e arrumou, você está praticando boa vontade, você não está sendo complacente, você não está deixando de lado, você não está sendo, como posso dizer, você não está sendo conivente com a situação, você está fazendo a diferença, você está fazendo um movimento contrário, você está buscando algo diferente. Então isso é praticar a boa vontade na sua vida diária. Então, se você pratica isso na sua vida, você com o tempo vai criando habilidade, e quanto mais habilidade você tem, mais você consegue vencer, mais motivações você tem na sua vida. A nossa meta é a recuperação. E através da vivência dos 12 passos, não a mera abstinência física. Nosso crescimento exige esforço. Presta atenção. O crescimento em recuperação exige esforço. E como eu disse, dor. Paga esse preço, cara. E como não há maneira de se incutir uma ideia nova numa mente fechada, tem que haver uma abertura. Vamos repetir de novo. Nosso crescimento exige esforço. Nosso crescimento exige esforço. E como não há maneira de se incutir uma ideia nova numa mente fechada, tem que haver uma abertura. Ou seja, cara, você tem que entender que você tem que abrir sua mente para recuperação, para programação, para as coisas que tem que ser realizada na sua vida. Você não pode mais achar que você funciona usando droga. Você não pode, não tem como. Senão você vai continuar nessa vidinha de usar droga todos os dias. Vai ficar recuperando, recai. Recuperando, recai. Você está entendendo? Você tem que dar um basta nisso. Você tem que dar um ponto final nisso.
E esse crescimento só vem com a vontade de parar de usar. Quando você começa a criar essa habilidade de ficar limpo por períodos na sua vida, você vai alcançar anos. Quantas vezes eu fiquei dias? Fiquei 1, 2 dias limpo, caía. Um dia, caía. Meio dia, caía. Aí eu comecei a ficar algumas semanas e caía. Depois meses, caía. Depois anos. E caía. Mas eu estou firme. Como eu disse aqui, não importa o tempo que estou lendo. O que importa é que funciona. A nossa meta é a recuperação através da vivência de 12 passos. Não a mera abstinência física. Nosso crescimento exige esforço. E como não há maneira de se incutir uma ideia nova numa mente fechada, tem que haver abertura. Como só nós mesmos podemos fazer isso? Preste atenção. Só nós mesmos podemos fazer isso. Precisamos reconhecer 2 de nossos inimigos inerentes. Preste atenção nisso aqui. Existem 2 inimigos, 2 defeitos de caráter que nós temos que combater assim, coincidentes, que são a apatia e a procrastinação. Eu peguei aqui, vamos ver no dicionário aqui, o que seria a apatia segundo o dicionário. Vamos lá. A apatia é uma condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença. É a falta de emoção ou motivação de um indivíduo perante algo ou alguma situação, tendo como algumas das suas características o desgaste físico, a inércia, a fraqueza muscular e a falta de energia. A palavra apatia tem origem do grego apatheia, onde patos que remete para aquilo que afeta o corpo e a alma. É o estado de uma alma indiferente, que não é suscetível de se emocionar por falta de sensibilidade ou falta de sentimentos. Olha só, apatia, falta de sentimento, falta de vontade de viver, falta de vontade de fazer as coisas, indiferença. A apatia pode ser um sintoma de algumas doenças, como a depressão. Frequentemente as pessoas dizem que a apatia é a manifestação de esgotamento nervoso, porque é caracterizada por indolência e marasmo. A apatia também pode ser caracterizada por frieza ou sonolência e afeta visivelmente áreas como a dor, o medo, o desejo e o prazer, fazendo com que o sujeito fique indiferente em relação aos seus sentimentos. A expressão apatia social está relacionada com a falta de vontade de se revoltar ou tomar uma atitude em relação à corrupção política e outros temas que afetam a sociedade. Por exemplo, não vota em uma expressão de apatia social. Gente, é o seguinte, tá até uns caminhão aqui chato passando aqui atrás. É uma coisa, né? Você vê que eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, provando que não podemos ser apáticos. Temos que nos revoltar. Eu fico revoltado, você vê, eu tô gravando esse vídeo aqui e tem uns caminhão chato, moto passando, o cachorro latindo. Não tava acontecendo nada disso. Eu liguei a câmera, começou barulheira. Isso aqui é uma luta, rapaz. Isso aqui é uma luta espiritual. Isso aqui existe motivo. Então, independente desses carros, eu não vou tirar nada disso. Eu quero que você preste atenção, que nós temos que revoltar contra isso. Até contra essas coisas simples, você tem que fazer um movimento contrário. Você entendeu? Faça um movimento contrário. Não seja apático com a sua recuperação. Você entendeu? Não seja complacente com a situação que está na sua vida. Pelo amor de Deus, entenda isso. Entenda isso. E o que é uma procrastinação? A procrastinação, meu querido, é você saber que você precisa fazer algo e você não faz. Alguns falam que procrastinação é preguiça. Não é não. Preguiça é uma coisa, procrastinação é outra. Procrastinar é deixar de fazer aquilo que você precisa fazer. Ou seja, às vezes você vê uma coisa que está danificada, que está estragada, está ali na sua frente e você sabe arrumar. Aí você fala, não, vou arrumar depois. Isso lhe dá até
falando para si mesmo. Você sabe que tem uma determinada área da sua vida que você tem que resolver, mas você deixa para amanhã, você deixa para depois. Às vezes um relacionamento que está prejudicando, às vezes um amigo seu que está falando coisas que não te agradam, às vezes você abre mão de pessoas que estão usando droga perto de você e você está sendo complacente com isso, você está deixando isso acontecer, você está procrastinando em abrir mão de estar com essas pessoas. A procrastinação não serve só para trabalho, não. Às vezes você fala, eu procrastino porque eu deixo uma louça suja. Não, isso eu já citei. Isso aí tem a ver. Uma vontade, mas também você procrastina quando você não faz aquilo que você tem que fazer na sua recuperação. A sua recuperação, estou falando de recuperação e recaída. Recuperação, recuperar a ação perdida. E o que você precisa fazer? Presta atenção. A recuperação implica determinação. A recuperação implica decisão. Decisão. Então, a procrastinação e a apatia são inimigos do adicto. Nossa resistência à mudança parece arraigada e somente uma explosão nuclear provocará alguma mudança ou iniciará um novo curso de ação. Ou seja, para alguns, cara, para tentar mudar de vida, para vencer a apatia e a procrastinação, só quando usa droga, só quando recai. Tipo, tá limpo há 1, 2 anos, recai. Aí, eu tenho que mudar de vida. O que eu fiz errado? Recaí, cara. Eu conheço companheiros que estavam limpos há mais de 16 anos, 15 anos. Cara que estava 22 anos limpo e recaiu, cara. Voltou ao uso de drogas e voltou a ser mendigão de novo. Eu sei que se eu não praticar diariamente, eu vou usar droga de novo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu tive uma explosão nuclear na minha vida para que eu parasse de usar droga. Não espere essa explosão nuclear na sua vida. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere uma arma na sua cabeça. Não espere a quase morte para você tomar essa decisão. Você pode tomar essa decisão agora, porque a recuperação te garante essa liberdade e o controle dos seus sentimentos. Se sobrevivermos a ela, a recaída poderá representar o detonador do processo de demolição. Uma recaída, às vezes, ou a morte de algum conhecido, pode nos despertar a necessidade de uma vigorosa ação, pessoal. Ou seja, às vezes alguém que morre aí, né? O importante para você, um companheiro, um amigo, um pai. De repente aquele pai que falava, não usa droga não. De repente uma mãe que falava para você, um dia eu vou morrer. Essa pessoa morre. Meu querido, não espera isso acontecer. Muda agora. Mude agora. Eu quero deixar aqui para vocês, você aí, porque eu estou recebendo muitas ligações, pessoas que estão entrando em contato conosco, tá? Eu já deixei aqui o meu número de contato, vou deixar aqui o meu número de contato para vocês, vai estar aí na tela, tá? Esse número aqui é meu WhatsApp e também você pode ligar, é o 65 81 40 3690, tá bom? 65 81 40 3690. Você pode ligar para mim, pode ligar, você que quiser ajuda. Você é um Team, tá? É um Infinity. Você pode passar um WhatsApp para mim também, tá? Nesse número. Tem aqui também o endereço do nosso Facebook, tá? Pelo Facebook já adicionei vários adictos e eles têm entrado em contato conosco. E aqui eu vou passar o endereço de uma comunidade terapêutica. Essa comunidade terapêutica, eu já fiquei internado lá. Eu já disse, eu sou cristão, sou evangélico, creio na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E lá é um lugar que não é evangélico, mas é um lugar aonde existe a presença do Espírito Santo, do poder superior. Vamos falar assim, para quem é cristão. Se você é cristão, se você está procurando um lugar para se internar, cara, Limiar, em Cuiabá, tá? Essa comunidade terapêutica, eu vou colocar aqui os telefones de contato. O telefone de contato é o 65 3626 5572 e o 65 9914 0755 e o 65
9982-1736. A comunidade terapêutica Limiar é uma comunidade fantástica. Eu estou aqui mostrando essas imagens para vocês. Eu estou fazendo isso porque eu admiro muito o trabalho desse pessoal. São pessoas que já me ajudaram, já fui internado lá mais de uma vez. É um lugar fantástico, tá? Fica próximo, não é dentro da, vamos falar assim, é em Cuiabá, mas não é no centro, na parte urbana, né, da cidade. Fica distante, é uma chácara, né? É um sistema de comunidade aberto, aonde não é uma compulsória. Eu não acredito em compulsória, eu não acredito em tratamento com remédio, tratamento de choque, nada disso. Eu acredito em tratamento com literatura, com conversa, como é a Limiar. A Limiar tem praticamente os melhores conselheiros do estado de Mato Grosso e já podemos até dizer que salvou centenas de milhares de pessoas, porque a Limiar está aberta aí há mais de 15 anos, cara, que está em funcionamento, salvando muitas pessoas. O nível de interno dentro dessa comunidade varia bastante. Liga nesse telefone, entre em contato, fale com o Gonçalo, que é o proprietário, o diretor dessa comunidade. O Gonçalo é uma pessoa excepcional, ele é um cara maravilhoso, é um cara 10, é um amigo pessoal meu, tá? E eu quero indicar para vocês, se vocês sentirem que há necessidade de internação, busque essa comunidade. Eu indico, eu já fiquei e é muito boa, tá bom? Eu quero deixar um abraço para vocês aí, lembrando, resumindo, sobre o nosso tema de hoje, recuperação e recaída. Cara, a vontade de parar de usar tem que vir em primeiro lugar, ou seja, o seu desejo tem que vir em primeiro lugar. O seu contato com o seu poder superior tem que vir em primeiro lugar. Todas essas coisas tem que vir em primeiro lugar. Como você vai elencar e enumerar isso? O problema é seu. Eu coloco o poder superior na minha vida em primeiro lugar. Depois eu coloco a minha recuperação em primeiro lugar. Depois eu coloco a minha vida em primeiro lugar. Você está entendendo? Você tem que colocar essas coisas. Sempre as coisas estão em primeiro lugar. A primazia é Deus. Amém? Então eu quero dizer para vocês aí, recuperação, ela existe. Ela tem como você viver. E não é uma coisa chata, não é uma coisa monótona, não é uma coisa sem graça. A recuperação é viver em liberdade. A recuperação é se sentir vivo de novo. Tá? Eu vou deixar um videoclipe aí pra vocês. É nóis, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.